Irmãos, não existe nada maior na obra de Jesus por nós do que a salvação eterna, do que a vida eterna. Isso é o ápice da obra dele. Conforme a gente vai crescendo numa vida prática de intimidade com o Espírito Santo, nós vamos nos encharcando com uma nova consciência de que nós somos eternos. E nós vamos perdendo a mentalidade de que nós somos terrenos. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Quanto mais a eternidade entra no nosso coração, irmãos, mais a vida se resolve. O que pode perturbar, parar alguém que é eterno? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas a pergunta é, por que quando nós nascemos de novo e nós recebemos de graça essa vida eterna, por que nós estamos aqui ainda? Lidando com enganos de Satanás. Por que nós simplesmente não expiramos e voltamos para casa? Você não vai para o céu, meu irmão, você vai voltar para lá. Você não está indo, você está voltando para o lugar que você sempre pertenceu. Graças à obra de Jesus, agora isso é uma realidade para nós. Nós estamos aqui, irmãos, para usufruir de uma vida gloriosa. Quanto mais essa glória de Deus vai pesando na nossa vida, nas nossas realidades, pela graça de Deus, mais ele vai se tornando conhecido, aonde quer que a gente passe. Nós nascemos de novo por causa de alguém um dia que era um ser eterno, mas que permaneceu aqui nessa missão. E o Espírito Santo usou de alguma maneira, talvez para pregar o Evangelho para você, ou talvez para te levar a alguém que anunciasse para você a mensagem da salvação. Seu coração foi aberto por Deus, e você nasceu de novo e agora você está aqui. E diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo. É como se Deus, através das nossas vidas, suplicasse, rogasse para o mundo, para que eles se reconciliasse com o Pai, ou seja, para que eles entendessem o Evangelho e aceitassem a obra de Jesus, o senhorio de Jesus, nascessem de novo e agora ele se tornasse alguém eterno também. Embaixadores de uma mensagem. Você é um embaixador do reinar de Deus na terra. Irmão, embaixador está num lugar, fisicamente dizendo, ao qual ele não pertence, como natureza. Nós estamos no mundo com esse corpo físico, mas o nosso espírito está assentado em Cristo nas regiões celestiais, segundo a palavra. As leis que vigoram, que determinam, que governam a nossa vida,
Não são as leis do mundo mais, irmãos. Numa embaixada, as leis que vigoram ali são as leis do país ao qual ela pertence. Então, na sua vida, o que governa é o céu. Isso é uma verdade que só precisa ser desenvolvida nesse viver de fé. Embaixador. O embaixador, ele está num lugar e ele se desliga da circunstância daquele lugar, seja ela de governo ou financeira. Eu pertenço a uma embaixada que é celestial, que de lá vem tudo aquilo que eu preciso para sustentar essa mensagem. Não importa o que vai acontecer amanhã no mundo, meu irmão, não importa. Quem te sustenta é o céu. Isso é uma verdade que deve ser experimentada. Nós somos chamados para usufruir dessa glória na prática. Vamos ouvir a palavra? Lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Verso 5: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. De novo, verso 4: ninguém que milita, que batalha, que está em serviço do Senhor dos Exércitos, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Esse embaraça do verso 4, irmãos, se entrelaça, se enreda, se envolve, se aprisiona com negócios terrenos. Quem está em serviço de um reinar, segundo a palavra de Deus, ele não se embaraça mais, ele não se prende, ele não cria raízes em nada que é dessa vida terrena. A palavra vida aí é bios, é o corpo. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou para uma guerra. Não sei se os irmãos sabiam disso, mas nós estamos numa guerra. Quando eu me batizei nas águas, depois da cerimônia lá, o pastor disse que não pense que você entrou para um playground. A vida cristã é uma vida de guerra, batalha. É o que está escrito aí. Nós precisamos discernir o que é essa guerra para nós. A nossa guerra não é contra Satanás. A nossa guerra, nós somos chamados, convocados, alistados pelo Senhor para guerrear, é anunciar ao mundo que Satanás já foi vencido. Completamente diferente, irmãos.
fazer uma analogia aqui. Imagine você, ou eu, nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial. Imagina o tamanho das frentes de batalha. Inúmeros países, milhões de pessoas mortas. Ativamente guerreando. Só que em algum determinado momento, a guerra acabou. Porque o inimigo foi vencido, a situação foi resolvida, foi assinado um acordo, fim da guerra. Irmãos, naquele exato momento, tinha soldados nos campos de batalha ainda, matando, se esforçando, acreditando que existia uma guerra ainda ativa para ele vencer. Até essa notícia, nos anos 40, chegar para essa pessoa que estava no meio do campo de batalha, para dizer assim, ó, acabou, o inimigo já foi derrubado. Chegar, ele ceifou vidas ou perdeu a vida, gastou recursos, gastou coisas desnecessárias, porque a guerra já era finita, acabou. Esse é o nosso papel, essa é a nossa guerra. A nossa guerra não é batalhar contra o inferno. A nossa guerra é anunciar para esse mundo caído que tudo aquilo que eles estão sofrendo, perecendo, suando, correndo atrás, já foi resolvido naquela cruz, há 2000 anos atrás. Mas a palavra de Deus diz que quem entra nessa guerra, e essa guerra ela é uma característica, irmãos, da nossa nova natureza. A gente não é capaz de guerrear naturalmente. Já vou chegar lá. Mas quem se alista, quem entra nesse viver de fé, não se entrelaça com as coisas desse mundo, não se embaraça com negócios dessa vida. Irmãos, quando um país convoca um soldado, um país de primeiro mundo, tá? Para uma guerra, o país que o alistou, a embaixada que o alistou, é responsável por fornecer tudo o que ele precisa para a batalha. Alimento, moradia, segurança, munição. E não só isso, é responsável por sustentar toda a vida terrena que ele parou de cuidar para responder a um chamado. Imagina a loucura, um soldado terreno no mundo, sendo convocado por um país, uma potência de guerra, para ir para um outro país, defender o interesse que eles estão em conflito. E no caminho esse cara está preocupado se vai ter comida em casa, se a parcela do carro vai ser quitada, se os filhos vão continuar estudando naquela escola. Aí ele chega no lugar, ele se distrai do foco da batalha para fazer uns bicos ali, para comprar um uniforme, para comprar munição. Irmão, isso não faz sentido nenhum. Pois é assim que a maioria dos nossos irmãos vive. Entrelaçados com uma vida gloriosa, garantida por Jesus, para que nós pudéssemos simplesmente agradar ao chamado do Senhor dos Exércitos, que nos chama para uma guerra, que nem é guerra para nós, é simplesmente sustentar uma mensagem, uma palavra de vida, que diz, sabe isso aí que está passando? Jesus já resolveu. Mas vai muito além disso.
Jesus não veio resolver os seus problemas terrenos. Jesus, ele veio te dar uma nova vida, aonde problemas terrenos simplesmente não prevalecem. Quando você busca o Senhor, tudo bem na imaturidade, por um tempo, para resolver situações pontuais, Ele é gracioso, Ele é bom. Mas, se isso não for um processo de maturidade da nova natureza, olha que aquele problema é sanado, a pessoa se afasta. Jesus tem nova vida para nós, nela problemas não prevalecem. Não estou dizendo que Satanás não vai tentar ainda se levantar como alguém que está na frente de combate. São enganos. Pode ser na área financeira, pode ser na saúde, pode ser na família, não importa, meu querido. O coração de quem milita, quem batalha a boa batalha, a palavra de Deus chega a dizer: combatei o bom combate da fé. Existe o bom combate e existe o mau combate. Qual a diferença? O bom combate é esse, aonde nós vamos nos desenvolvendo, nos edificando no Espírito, para que a gente descubra que tudo que a gente precisa para essa vida, para cumprir esse alistamento, já foi dado. Quando isso é revelado pelo Espírito, irmãos, a gente simplesmente muda a rota. A Bíblia não diz que quem milita não tem negócios dessa vida. A Bíblia diz que quem milita não se embaraça, não cria raízes em nada que é terreno. Irmãos, é radical aqui, mas assim, é nada. Porque se eu sou eterno, na melhor das hipóteses, daqui 100 anos, eu vou continuar vivo, mas isso aqui já passou, essa condição caída para mim. Então nós temos uma guerra legítima para batalhar, pela fé. Ah, Senhor, coloca nas minhas mãos a munição de maneira visível, a provisão para minha casa, para minha família de maneira visível, a segurança, a saúde de maneira visível, e aí eu vou. Fé para quê? Daí. A graça de Deus vai gerar essa convicção. A ação do Espírito Santo em nós vai gerar a revelação dessas verdades, nesse processo de edificação, ao ponto de que você vai saber, porque saber que é real, e aí você sai. E aí as coisas se manifestam. E aí as coisas te seguem. Irmãos, pior do que uma pessoa que é morta no espírito, funcionando como alguém morto no espírito, é alguém que é vivo, foi salvo por Jesus, ainda funcionando como alguém terreno. A gente tem uma concepção muito distorcida dessas coisas, porque para a gente o que está perdido, dependendo do grau de sujeira que ele se embrenhou, é ruim, é feio, cheira mal. Mas irmãos, ele não tem outra fonte, ele é morto. Jesus atraía essas pessoas, a ponto de incomodar os religiosos. Mas os religiosos não. O religioso é aquele que tem acesso a essa verdade, a essa vida, e ele escolhe
funcionar naturalmente. Para esse Jesus tinha palavras duras. Por quê, irmão? Porque o pecador, quando ele é inundado pela graça, quando ele descobre o quanto ele foi amado, ele vai amar muito. E o religioso, quando ele tenta funcionar em Deus, mas com a mente natural, ele não vai produzir nada. Nada. Ele não vai frutificar nada. Frutificação é um atributo da nossa nova natureza. Nós somos espírito. Nós somos chamados para gerar filhos para Deus espirituais. Simplesmente de posse dessa palavra. Cada qual no seu chamado, e aqui não tem pressa, não tenha nenhuma preocupação em como que isso vai se desenvolver. Só se ocupe com aquilo que a gente sempre diz: intimidade, tempo com o Espírito Santo, diário. E aí o apóstolo diz no verso 5, e agora que vocês entenderam que aquele que está em serviço nessa guerra, que não é uma guerra para ser vencida, é uma guerra para nós anunciarmos que ela já terminou. Por isso que nós somos mais que vencedores. Nós estamos indo agora para agradar aquele que nos chama para isso. Irmãos, o Pai, olha que Deus humilde. Ele nos dá o privilégio de sermos usados por Ele. A gente não consegue, guardem isso, se a gente deseja viver uma vida de plenitude, é impossível cuidar daquilo que é terreno e militar essa guerra. Ou você vai fazer um muito bem feito e o outro vai ficar às mínguas, ou os dois meia boca. Então o chamado dessa guerra é: filho, escolhe um lado. Eu consigo cuidar do que você precisa. Aliás, a verdade é que eu já cuidei de tudo que você precisa em Cristo. Pega nas mãos do Espírito Santo, vai passar tempo com Ele, vai se edificar, Ele vai começar a te revelar. E aí todos esses embaraços que a nossa velha natureza tem, e aqui que estão os processos, vão se desfazendo. Porque, verso 5, se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Coroado, irmãos, é adornado, honrado, enchido de peso de glória. É isso que está no grego. Então, se eu vou resolver batalhar essa guerra, eu só vou receber peso de glória na minha vida, manifestação real de Deus, se eu batalhar legitimamente. Irmãos, não é por força, não é por violência, não é por boa intenção, não é por um coração sincero simplesmente, é um ponto de partida, mas o Espírito Santo vai precisar pegar essa pessoa e renovar ela da velha para a nova natureza. É aqui que está o legítimo. Eu cuido do meu trabalho, eu cuido da minha família, eu cuido das minhas coisas, eu cuido de tudo, depois eu vou batalhar a batalha. Não, irmãos, é justamente na família, no trabalho, onde você passa todos os dias que está a guerra. Não aqui dentro. Mas a religiosidade implantou na nossa mentalidade, por um tempo,
essa guerra que é má para Deus, aonde eu funciono no mundo e tento falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, anunciar a mensagem da salvação, ser embaixador de Cristo, batalhar isso de maneira legítima, vai muito além do que falar de Jesus com a boca. Falar de Jesus, todo mundo fala, querido. Ah, mas a pessoa até chorou. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu, lá atrás, na minha imaturidade, participei de alguma situação assim, aquilo me encheu, mas no final das contas foi só emoção. Não digo que ele não foi colocado uma sementinha, que o Espírito Santo vai potencializar, vai regar através de outra pessoa. Mas existe um lugar mais alto para nós. Você, além de falar, você permitir que Jesus viva em você, no dia a dia. Quando as suas decisões impactam os mortos que estão à sua volta. É quando as suas escolhas não são muito coerentes com o mundo que está entrelaçado com as coisas da vida o tempo inteiro. É quando um filho de Deus que está sendo amadurecido pelo Espírito Santo, que descobre que ele é livre, começa a usufruir dessa liberdade. E as pessoas assistem, na maioria das vezes, para ver se vai dar ruim. Mas a hora que um filho de Deus entra nesse lugar, debaixo da direção do Espírito, não de boas ideias, amém? E a plateia que está à volta assiste a glória de Deus começar a adornar a vida dele, mediante aquele lugar que ele entrou no Espírito, os mortos ouvem a voz do Senhor. Jesus disse assim: chegou um tempo, que é agora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus. E aqueles que ouvirem, viverão. Batalhar isso legitimamente, meu querido, nada mais é do que permitir que o Espírito Santo desative a nossa mentalidade caída. E a gente vai deixando de funcionar como alguém terreno. E passamos a funcionar como alguém eterno, aonde não existe mais preocupações. Não existe mais pressa, irmão. Não existe mais urgência, não existe mais nada que te tire a paz. Só que tenta viver isso na sua força. Você vai virar alguém religioso. Eu vou me tornar alguém religioso. O Espírito Santo acha que até consegue usar uma coisa ou outra, mas é completamente diferente de você passar por esse processo de fé em fé, e é um processo, irmãos. Esse perder essas raízes que nós estamos amarrados ainda, presos às coisas daqui, é um processo da graça de Deus no nosso interior, que vai quebrando isso em nós, e a gente vai se libertando. Percebe? Não é questão de você largar e assumir um ministério na igreja. O Espírito Santo nem falou com você ainda. Fazer um curso. Boa ideia, boa intenção, para Deus, terreno, natural e demoníaco. Vai errar o alvo.
Então, legitimamente é quando Jesus Cristo começa a funcionar em nós. E aí, espontaneamente, as decisões são eternas. Aí, de verdade, irmãos, a paz te governa por dentro. É obra do Espírito Santo. Tudo isso que a gente leu aqui já está dentro de você, na nova natureza, no Espírito. Agora o Espírito Santo só quer trazer isso à existência cada vez mais. De fé em fé. Legitimamente. Abra comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Irmãos, presta atenção aqui na importância do que é esse legitimamente. Contexto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Estava por alguns dias ainda aparecendo para alguns discípulos, dando as últimas instruções. Jesus já tinha soprado sobre os discípulos: receba o Espírito Santo. Isso aconteceu o dia que você nasceu de novo. No dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio e te selou. Está aí já. É nesse contexto. Só que aqui ele não havia ainda sido glorificado. Ele não tinha voltado para o Pai para que o Espírito fosse derramado. Para que o revestimento de poder do batismo do Espírito Santo fosse dado. Para que tudo isso que a gente diz aqui, que é a nova vida, que é a verdade, começasse a funcionar neles de maneira legítima. Atos capítulo 1, verso 4. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo agora o reinar a Israel? E Jesus disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 8 de novo: mas recebereis poder. Olha que interessante, eles já tinham o Espírito Santo. Só que Jesus está falando do batismo que aconteceu lá em Pentecostes, pouco tempo depois, no capítulo 2 aí. É quando o Espírito estava neles, foi revestido, foi cheio, foi ativado. Pentecostes, irmãos, é uma festa judaica que é feita depois que a colheita está garantida. Eles semeavam, eles plantavam, eles cultivavam, toda a safra. Tinha algumas festas aí que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Mas tinha uma festa chamada Pentecostes. Ela se dava quando? Quando toda a safra era colhida, armazenada, eles diziam assim, ó, pronto, tudo está garantido. Pentecostes. Foi aqui que o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo cair em Pentecostes, irmãos, não foi à toa. Foi para nos lembrar, tudo que você precisa está garantido. Então Jesus disse: então vocês receberão poder do Espírito Santo, que, havendo vindo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E aqui que é o ponto, querido. Testemunhas. Alguém que presencia algo. Quando você olha para a palavra de Deus,
você contempla a verdade, a nossa velha natureza ainda, nossa mente ainda não foi salva, renovada, curada, ela tenta compreender uma certa dimensão naturalmente, e ela tenta até funcionar ali, por esforço. Querido, isso para Deus não tem valor nenhum. Não é à toa que um Espírito nos foi dado, não é à toa que um batismo nele nos foi oferecido, para que a gente ativasse ele, nessa vida de intimidade, com ele e com a palavra, nas disciplinas espirituais. Para quê? Para que então, disse Jesus, recebendo esse poder, recebendo essa influência, vocês sejam minhas testemunhas. Querido, quando você vê por dentro o que Jesus estabeleceu, você se torna alguém que testemunhou aquilo que ele estabeleceu. Não é saber na mente. A Bíblia diz que na cruz ele despojou todo principado, toda potestade que era contrária nessa guerra. Despojar ali é tirar todas as armas. Satanás não tem mais poder nenhum sobre nós, querido. E a gente assume essa verdade, ela é verdade, numa boa intenção, mas de maneira não legítima, ou seja, eu vou começar a falar disso para as pessoas. Amém, o Espírito Santo vai usar, vai atrair, vai encaminhar, só que o Espírito Santo precisa nos levar a esse lugar, para que a gente seja revestido do poder que vai fazer com que a gente veja isso no Espírito. Aí, meu irmão, aí a unção é outra. Aí você é a própria palavra, o próprio Cristo vivendo. O revestimento de poder do Espírito Santo, meu irmão, ele é essencial para que a nossa maturidade, a perfeição, o amor funcione. Eu há pouquíssimo tempo atrás, não vou negar para os irmãos, eu olhava para os evangelhos, eu via o Senhor funcionando, manifestando milagre, multiplicando, levantando, ressuscitando, curando, andando sobre águas. Eu sempre, talvez por muitas pregações que a gente ouviu no passado, me colocava no alvo do Senhor. Eu sou aquele que vou ter os ouvidos abertos, ter a visão restaurada, receber pão e peixe, eu sou aquele que vai andar sobre as águas, igual Pedro. Sempre me colocava como o alvo da bênção de Jesus. Irmãos, tudo isso já foi colocado dentro de você, na nova natureza. Os evangelhos, eles são o modelo de como essa batalha funciona de maneira legítima. Não tenha medo de crer nisso, meu querido. Não tenha medo. Mas seja humilde. E não é para ter uma soberba. Se bem que nem é possível se encher de soberba se o Espírito Santo gerar essa verdade dentro de você. Jesus Cristo funcionando na terra, descrito nos evangelhos, é exatamente o que está disponível para mim e você funcionarmos hoje. Então, muito além daquele que recebe pão e peixe, daquele que é curado, daquele que é ressuscitado, nós somos aqueles que, na unção do Espírito, com esse revestimento de poder, somos canais dos céus nas pessoas. Depois que uma pessoa nasce de novo, meu irmão, passou a fase dela já de procurar bênçãos. Ela tem que ser instruída a se conectar com o Espírito Santo para que ela desenvolva essa natureza e funcione como Jesus também. Isso é batalhar legitimamente. Se eu tentar ir para uma guerra
com o esforço mental de que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim, aleluia, põe um louvor, glória a Deus, tudo certo, mas se for só na mente, meu irmão, primeiro vento contrário, a primeira circunstância que Satanás tem as suas artimanhas de levantar, e são enganos, nos fazem correr. Por quê? Porque nós estamos num campo de batalha, às vezes, de maneira não legítima. Por quê? Porque simplesmente ainda não fomos instruídos, ou estamos num processo, em algumas áreas, que ele não revestiu a gente com esse poder, não abriu a revelação da palavra a tal ponto de que a gente seja testemunha, ou seja, eu vi Jesus. Uma coisa é eu ler que na cruz ele levou as enfermidades e falar isso para as pessoas. Outra coisa é o Espírito Santo abrir isso dentro de mim, a ponto de que fosse como se eu estivesse debaixo daquela cruz, presenciando essa verdade. Pronto. Nunca mais Satanás te para. Nunca mais, mas é uma obra do Espírito Santo em nós. Então nós, irmãos, somos chamados para usufruir de uma vida gloriosa, recebida de graça, mediante a nossa fé. Nós somos dependentes totalmente desse ser que habita em nós. Uma pessoa entrelaçada com as coisas da vida vai ter dificuldade no início, e o Senhor se compadece, meu irmão, de se inclinar para um relacionamento de profundidade com o Espírito Santo, não com o prédio, não é isso, é com Deus, no seu dia a dia. Mas Ele vai te dar alguma medida de graça para você começar. Ah, como vai? Basta você ter uma fome genuína por isso. Se Jesus disse que nesse batismo que eu receberia, um poder, e aí me revestir a ponto de eu ver por dentro, no Espírito, aquilo que agora é, para que então eu pudesse funcionar, essa é a verdade. Eu que não vou tentar sair nessa guerra com as minhas armas, eu não, eu vou sair com as armas do Espírito, de fé em fé e de glória em glória. E a nossa vida, ela vai se enchendo, como nós lemos ali em 2 Timóteo, batalhando legitimamente, querido, você vai ser coroado, na eternidade também, mas adornado, glória pesa na sua vida. A religião até fabrica as coisas de maneira aparente, mas a glória de Deus não está ali. A glória de Deus está em você entrar nas frentes de batalha. Irmãos, uma guerra, ela tem muitas frentes. Só o Espírito Santo sabe onde cada um aqui está agora, aonde tem que estar daqui a um ano, fazendo o que daqui a um mês. E a gente naturalmente dando ouvidos para o mundo, que a gente tem que estabelecer algo terreno, seja carreira, seja profissão, seja estudo, que vai nos amarrar por décadas. Ah, então eu não faço nada. Não faça, só saiba, Espírito Santo, estou aqui. Estou indo ali não para estudar, estou indo ali não para trabalhar atrás de provisão, eu estou indo ali não para receber algo do homem, eu estou indo ali porque eu estou desejando agradar aquilo que me alistou. Existe um combate em todo lugar onde eu ponho os meus pés. Existem trevas no mundo que estão aguardando a luz de Jesus brilhar através de nós. E aqui o favor te coroa, a glória enche, a unção, irmão, que as pessoas compram, que atraem as pessoas para a vida. Essa é a vida disponível para nós como os filhos de Deus. Essa é a vida legítima.
Essa é a vida de plenitude que nós falamos aqui, onde a glória de Deus pesa de verdade, irmão. Existe esse lugar. Para a mente humana é inconcebível, porque quanto mais você entra nesse lugar, menos você vai estar no controle. Se aquele que milita não tem raízes, não está entrelaçado com umas coisas daqui, significa que ele está solto. Para a nossa alma, isso no início é terrível. Até ele começar a se manifestar a você. Até você começar a ter experiências com o Senhor. De saber que não existe lugar mais seguro, mais precioso, mais garantido do que você está aprendendo do Espírito Santo a batalhar essa batalha. As quedas, as fraquezas são inevitáveis, nós estamos no processo, amém? Mas é de fé em fé e de glória em glória. Vamos encerrar lendo Isaías capítulo 1, verso 19. Esse é um versículo extremamente conhecido. Eu mesmo já ouvi ele no passado, na carne, talvez pregado por alguém carnal. E até a tradução, que não está no literal, leva a gente para esse engano às vezes. Está escrito assim, Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Algumas traduções vai estar: se quiserdes e ouvirdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não está errado em si, mas querido, o melhor não tem a ver com a marca, o valor, o quanto custa no mundo. Por isso que no literal está assim, ó, se você quiser, sem querer, e me ouvir, aí você vai comer o bem dessa terra. O bem da terra, ou o melhor da terra, naquilo que o Espírito Santo deixou registrado aqui, irmãos, não tem nada a ver com a aparência. A aparência daquilo que Deus tem para nós é bom. Eu não vou jamais crer num Deus que é rico, que é bondoso, que é gracioso, que é poderoso, que é dono de tudo e que tem coisas poucas para os filhos. Jamais. Mas saiba, aquilo que é o bem da terra, o ímpio não acessa. Se quiser e me ouvir, então você vai comer. Uma pessoa que é morta, ela quer, mas ela não ouve Deus. Então ela sai se entrelaçando com o mundo, se sujeitando ao sistema, se sujeitando ao modo de vida terreno, e ela constrói algo na capacidade dela. Inúmeras pessoas, irmãos, riquíssimas. Olha o melhor da terra aí. Não, não é isso. O melhor da terra, o bem da terra que Deus tem para nos dar de graça, vem desse lugar aonde a glória de Deus pesa na nossa vida, porque a graça nos curou por dentro, e agora a gente consegue querer aquilo que Deus tem, mas ouvindo a voz, nos leva a caminhar nessa batalha. E aqui, aquilo que Ele tem, pesa e é manifestado. Uma casa, uma casa, a mesma casa, no melhor bairro de Araras,
A maior casa, no melhor bairro, com o melhor acabamento, tem duas gêmeas lá, muito próximas. Pode ser que uma seja o bem da terra, ou o melhor da terra, e a outra não. Depende do quê? Depende de onde que isso veio. Veio de um querer? Veio, mas o querer da velha natureza, ele quer e ele sai atrás. O querer da nova natureza quer também, só que ele ouve a voz que revela: eu tenho uma guerra para você, eu preciso te usar, eu preciso da sua boca, eu preciso da sua vida para colocar aquilo que eu sou aí, para que as pessoas me vejam em você. Se permite? Como consequência, aquilo que o mundo tanto deseja, vou te dar. Então, se quiseres e me ouvires, há uma promessa, meu querido: você vai comer o bem dessa terra. O bem, meu querido, não custa nada para você manter. Aquilo que a velha natureza, que o velho homem, que a velha vida fabrica, está sobre ela a responsabilidade de cuidar, sustentar e manter. Isso não é o bem da terra. O bem da terra é aquilo que Deus te dá, mediante esse relacionamento, onde você se torna testemunha. Uau, Jesus já comprou isso para mim. Eu estou numa guerra e eu preciso de recursos. Eu tenho uma família, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus estudos, eu tenho meus negócios, não importa. Enquanto o Espírito Santo não me mudar de lugar, eu vou continuar funcionando aqui, mas o coração não está aqui, o coração está no reinar. E aí a voz vem, e você e eu somos usados. E aí o bem nos alcança. Todas as vezes que as coisas de Deus se manifestam, irmãos, aquilo frutifica até o fim. Quando Deus consegue nos atrair para esse lugar de intimidade com o Espírito Santo, e que nós nos tornamos testemunhas de Jesus, vemos a palavra por dentro, no Espírito, a nossa alma é completamente sarada. Agora ela se sujeita à palavra, e a gente simplesmente se torna Cristo andando aqui. E aqui as coisas seguem. É aqui que a paz habita. Aonde que nasce isso? No se preocupar? Nasce com boas ideias? Nasce com querer servir ao Senhor? Na minha força? Querer fazer aquilo que eu não sou chamado para fazer? Querer fazer aquilo que o Espírito Santo falou para eu não fazer? Não, meu querido, nasce no quarto. Você precisa ouvir. É um tempo precioso, onde todo filho de Deus tem que aprender a se relacionar com esse Espírito, para que esse batismo funcione e gere todas as coisas por dentro. Depois é uma questão de tempo. Uma vida que vai crescendo progressivamente, de fé em fé, de glória em glória. Guarde no seu coração, nós somos mensageiros, embaixadores, estamos numa guerra, as pessoas estão batalhando para vencer. Amarrado, em nome de Jesus. As pessoas estão batalhando para vencer, nós não. Nós estamos nos tornando testemunhas de Jesus, oculares, de tudo aquilo que ele consumou, a ponto de funcionarmos nessa guerra, para anunciar para as pessoas: já acabou isso daí, já foi resolvido, existe uma vida disponível para você. Deus é agradado. Qual que é o propósito das coisas da vida, querido? Vou encerrar aqui. Aquilo que nasce na terra, funciona segundo a terra, e vai sempre glorificar o homem, e aquele se torna alguém que vende algo nele mesmo, para as pessoas.
E as pessoas que são mortas, como ele, continuam mortas. E aí vive-se aqui 100 anos, talvez uma vida extremamente regalada, que o mundo valoriza, mas permanecendo na morte espiritual, separado de Deus para sempre. O que são 100 anos perto da eternidade? Nada. Agora, a vida que o Espírito Santo gera em nós, que nos revela que nós estamos no mundo com esse corpo, mas nós não somos daqui, somos embaixadores. E à medida que Ele vai nos revelando, nessa vida de edificação, as obras do corpo vão sendo mortificadas, e as obras de Jesus consumadas começam a se manifestar. Aqui a glória, meu querido, é de Jesus. E aqui quando brilha, as pessoas são atraídas. Salvação. Não tem glória para nós, em nós mesmos. Tudo aquilo que a gente recebe é dele, é por ele, e também no final das contas é para ele. É o que está na palavra, é o que nós cantamos, mas é o que nós vamos cada vez mais viver na prática, em nome de Jesus. Então permaneça firme nessa jornada. Seja cada vez mais íntimo do Espírito Santo. Busque o batismo no Espírito Santo. Tenha uma vida de intimidade com a palavra, de meditação com a palavra. O Senhor vai te dar graça para você começar, numa medida que você consiga se sustentar. A religião vai dizer que você tem que largar tudo. O Espírito Santo vai dizer, não, eu vou te dar graça para você começar com pouco. E eu vou te colocar no muito. Na hora que você chegar no muito, você não vai ter outra declaração, outro testemunho para dar, a não ser dizer, não sei nem como que eu estou aqui, eu não tenho capacidade, foi Ele que me trouxe. E essa vida está disponível para você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? O Espírito Santo de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Nós precisamos e vamos cada vez mais aprender a nos relacionar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.